Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos à casa de Deus. O Senhor está neste lugar e esta é a casa de Deus. E ao contrário de Jacó, nós sabemos disso. Portanto, adoremos ao Senhor no seu santuário. Nós vamos fazer leitura na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 11. Colossenses 3, de 5 a 11, diz o seguinte: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Amém. Vamos orar. Altíssimo Deus, nosso Pai, Senhor, agora estamos reunidos na Tua presença, na expectativa de recebermos a Tua mensagem, o Teu alimento, a Tua palavra. Nós te rogamos que pela Tua misericórdia, Pai, Tu nos fales e nos concedas todas as bênçãos de que temos necessidade, segundo Tu nos conheces. E te rogamos as Tuas bênçãos segundo a riqueza da Tua glória. Que a Tua palavra, Senhor, traga salvação para aqueles que ainda não Te conhecem. E todas as bênçãos para a nossa santificação, edificação, fortalecimento da fé, aumento do conhecimento do Teu nome e da Tua vontade para aqueles que Te pertencem. Graças, Senhor, Te rendemos por podermos adorar-Te livre das máscaras. E Te suplicamos ao Senhor que por toda a terra Tu faças cessar a pandemia que nos assola. Dá-nos, ó Pai, livramento, libertação, socorro, especialmente, Pai, para aqueles que estão nestes dias sofrendo angústia, aflição e violência por parte das guerras, da fome e de todas as calamidades que assolam a terra. Te suplicamos que Tu estendas a Tua paz sobre esta nação e sobre toda a terra. E venha, ó Senhor, o Teu reino, e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no nosso último encontro, nós falamos a respeito da mudança que deve ser operada na vida
daqueles que seguem a Cristo, daqueles que são filhos de Deus e se chamam pelo nome de Deus, cujas vidas devem manifestar Deus para o mundo, cujas vidas devem manifestar a imagem e semelhança de Deus, conforme Paulo nos lembra aqui no texto que nós lemos, porque nós fomos criados para isso e nós fomos redimidos para isso. Nós lemos devocionalmente hoje que Cristo Jesus veio da parte de Deus para nos reconciliar com Deus e restaurar em nós a imagem de Deus. É por isso que muitas das coisas que nós fazíamos antes na vida sem Deus devem ser inteiramente abandonadas, despojadas, como Paulo nos diz aqui que elas devem ser postas de lado como uma roupa gasta, velha, suja. E nós devemos morrer para essas coisas. E ele então dá a primeira lista sobre a qual nós já comentamos: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Agora, nós estamos diante de uma outra lista de coisas que igualmente devem ser postas de lado, que devem ser abandonadas e que costumam fazer parte do nosso viver diário. O apóstolo Paulo é muito prático e simples ao falar do arrependimento das coisas pertencentes à velha vida. Ele usa essa metáfora da troca de roupas, porque é a coisa mais corriqueira da nossa vida. Nós fazemos isso no dia a dia. Ao usar a palavra despojar, ele diz aqui que devemos nos despojar igualmente de tudo isto que ele vai elencar. Ele fala em arrependimento dos pecados passados, pois assim como nós desvestimos uma roupa para vestir outra, ele nos ensina que devemos nos despojar da vida controlada pelas paixões, para nos revestirmos das vestes de santidade da nova vida em Cristo. Eu já lembrei aqui aos irmãos em outra oportunidade do sumo sacerdote Josué, que o profeta Zacarias viu numa visão. O sumo sacerdote Josué foi um dos que voltaram do exílio na Babilônia para a reconstrução de Jerusalém. E Zacarias, que profetizou após o exílio, ele teve uma visão do sumo sacerdote Josué, que estava na presença de Deus. E ele viu que Satanás estava ao lado do sumo sacerdote Josué e acusava o sumo sacerdote Josué. E Josué estava de vestes sujas diante de Deus.
ele não tinha condições de ministrar naquela situação. Ele estava contaminado pelas coisas que ele viveu no cativeiro. E então, diante das acusações de Satanás, Deus disse a Satanás, repreendendo a Satanás, que aquele homem que estava ali de roupas sujas, contaminado, ele era um tição tirado do fogo. Ele estava incapacitado para ministrar até ali. Mas dali para frente, ele seria purificado e seria usado por Deus. Deus repreende Satanás. Deus não aceita as acusações de Satanás. E então Josué é purificado dos seus pecados pela própria palavra de Deus. E as suas vestes são mudadas, principalmente o seu turbante. E ele recebe vestes novas e um turbante novo. E ele recebe uma nova autoridade para ministrar na presença de Deus. E ele recebe poder, ele é reconciliado, ele é restaurado no seu ministério. Porque Deus é poderoso para isso. Nesta manhã, quantos de nós estão de forma digna na presença de Deus? Quantos de nós estão necessitados de uma restauração, de uma purificação, de uma reconciliação com Deus? Será que Satanás tem motivos para, nesse momento, acusar qualquer um de nós diante de Deus? Porque ele é o acusador dos filhos de Deus. Ele é adversário, é por isso que ele se chama Satanás. Diariamente ele nos acusa diante de Deus. Então vamos acompanhar a palavra de Deus inspirada, que nos fala a respeito de algumas das roupas, das vestes que nós precisamos nos despojarmos, nos desvestirmos, e que nos contaminam, nos colocam impuros e sujos e imundos diante de Deus. No versículo 8, Paulo diz: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Essas coisas, elas não são relacionadas aqui por acaso. Paulo está sendo prático. É claro que ele não está citando tudo aquilo que pode nos contaminar. Há muitas outras coisas. Mas ele está falando daquelas que mais frequentemente nos contaminam.
Às vezes nós usamos determinadas palavras segundo o nosso costume, mas essas palavras costumam ter na Bíblia um outro significado ou um significado mais profundo. Nós conhecemos a palavra ira. Nós costumamos dizer que nós estamos irados. E geralmente quando nós falamos que nós estamos irados, nós estamos com raiva. Nem sempre nós estamos irados. Na maioria das vezes nós estamos com raiva. E assim nós dizemos, eu estou irado. Mas quando a gente fala assim, não é ira, é raiva. E nos nossos dias, a palavra ira acabou caindo como uma espécie de sentimento popular entre adolescentes, pré-adolescentes e jovens, como uma gíria. Eu já ouvi adolescentes falando uns com os outros, isso é irado. Está querendo dizer que aquilo é uma coisa boa. Esse game é irado. Virou um uso totalmente diferente do significado, virou gíria. Mas aqui está dizendo que nós precisamos nos despojar da ira. E a ira aqui está se referindo a uma indignação que cresce progressivamente e domina a pessoa, fazendo com que ela viva debaixo de uma ira pessoal. Ela vai crescendo e vai dominando a todos os aspectos da vida da pessoa, ao ponto de se tornar uma paixão. E a pessoa vai ficando diferente, ela vai mudando, inclusive no aspecto, na expressão. Ela passa a ser diferente. E aqui eu quero lembrar de Caim. Caim, ele ficou com tanta inveja do seu irmão por causa que o sacrifício de Abel foi aceito e o dele rejeitado, que essa indignação de Caim contra Abel foi tomando conta da sua vida. E chegou a um ponto em que Deus o procurou e disse: Caim, por que é que você está irado? Por que é que descaiu o seu semblante? Ele já não era o mesmo homem. Até o seu aspecto estava mudado, porque a ira tinha dominado o seu coração. Ele queria se vingar do seu irmão. E o domínio dessa ira foi tão grande que ele não se arrependeu dos seus pecados, nem quando Deus o procurou. Deus quis arrazoar com ele. Deus disse: Caim,
Se você proceder bem, não é certo que você será aceito. Mas se você proceder mal, se você deixar que essa ira te conduza até onde você quer, olha, o pecado jaz à porta. Ou seja, o pecado está te pressionando para entrar no seu coração, para que você faça a vontade dele, mas a ti cumpre dominá-lo. E Caim não se arrependeu. Caim já estava totalmente dominado pela ira. Vejam a diferença entre ira e raiva. Raiva é uma coisa passageira. A ira, ela cresce e domina. E então nós sabemos o final da história, nós sabemos o resultado. Em seguida, o apóstolo Paulo fala a respeito da indignação. Aqui sim, nós temos a raiva. Porque a indignação, ela é uma explosão de raiva, é uma explosão de amor. Ela é uma explosão turbulenta, que gera uma agressividade imediata, que exige satisfação imediata. E essa indignação ou raiva, ela pode levar a pessoa momentaneamente a perder o equilíbrio emocional, psicológico, a perder o bom senso e atacar verbalmente ou fisicamente uma outra pessoa ou outras pessoas. Isso pode acontecer dentro de casa, no ambiente do trabalho, na escola, em locais de diversão. Pode acontecer no trânsito, nas filas, nas salas de espera de clínicas e hospitais, locais de embarque. E praticamente todas as semanas a televisão está noticiando o destempero provocado por um acesso, um ataque de indignação ou de raiva. Pessoas quebrando vidros de guichês de hospitais, porque ficaram impacientes com a demora ou com o mau tratamento. Pessoas até mesmo matando umas às outras no trânsito, às vezes por causa de um acidente insignificante. Brigas domésticas, brigas na escola. A gente está vendo aí, as aulas acabaram de voltar presencialmente e a televisão já noticiou várias brigas entre estudantes, inclusive entre meninas. E agora que nós temos celular, ao invés das pessoas correrem para apartar as brigas, elas correm para filmar as brigas. E às vezes essas brigas, elas são motivadas por coisas insignificantes.
Outro dia a televisão mostrou algo que andou percorrendo também aí na internet. 2 jovens num carro aparentemente fecharam um outro condutor, e esse outro condutor era um policial, e segundo a notícia, ele estava com um filho pequeno no carro, e aí ele correu atrás dos 2 rapazes, aí sim ele os fechou intencionalmente, saiu do carro armado, foi lá, obrigou os 2 rapazes do carro a saírem e se deitarem no gramado ao lado da pista, e aí, ameaçando esses rapazes com o revólver, ele falou tudo o que ele quis, gritando, xingando, vociferando, ameaçando atirar neles. E aí depois entrou no carro e foi embora. Isso está rendendo, porque foi aberto inquérito para investigar isso. Até onde se sabe, os rapazes que estavam no carro e que foram acusados de fechar esse policial, eles nem se deram conta disso, segundo os depoimentos. Mas o policial, ele ficou tão indignado, a indignação foi tanta e foi tão explosiva, que ele fez tudo isso. Quando eu morava em Belo Horizonte, um motorista matou o outro porque um passou tão perto que quebrou o retrovisor do carro. E aí esse que teve o retrovisor quebrado, correu atrás até alcançar, fechou o outro e o matou. Não quis nem discutir. Então isso é indignação, isso é raiva. Isso é uma coisa explosiva, que não deve dominar o comportamento, a vida do crente. O verdadeiro crente, ele tem o Espírito Santo nele. E se ele anda em perfeita comunhão com o Espírito Santo, ele não vai ter explosões de indignação, explosões de raiva. Ele não vai perder o equilíbrio, ele não vai perder a noção, o bom senso. Ele não vai surtar. Ele não vai ter explosão de humor. Isso é coisa da vida passada, da vida sem Deus. A vida do verdadeiro crente, ela é dominada pelo Espírito Santo, e a Bíblia diz que quem não tem o Espírito Santo não é de Deus. Mas isso pode acontecer com o crente? Sim, pode. Eventualmente, lá uma vez ou outra, numa situação imprevista, num momento de fraqueza, a pessoa pode ter uma explosão de humor, de indignação, de raiva, porque nós somos ainda imperfeitos, nós ainda carregamos a velha natureza. O apóstolo João diz assim: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então, não pecar é o ideal da vida cristã. Mas, ele diz, se todavia alguém pecar,
Se alguém tiver uma explosão de humor, um momento de raiva, um surto psicótico, então, nesse caso, nós temos advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Nós confessamos os nossos pecados e Ele é fiel e justo para nos purificar os pecados. Ele nos perdoa o pecado e nos purifica da injustiça. E é por isso que, na carta que escreveu para Timóteo, na primeira carta, e também na carta que escreveu para Tito, o apóstolo Paulo, falando a respeito de presbíteros e diáconos, ele diz que, principalmente os presbíteros e diáconos, os oficiais da igreja, eles precisam ter domínio próprio. Eles não podem viver explodindo de raiva por qualquer coisa. Eles não podem viver vociferando, xingando, gritando. Uma das coisas que a Bíblia diz que pertence à carne, ao velho homem, é a gritaria. A pessoa grita, emocionalmente falando, quando ela está com raiva, quando ela está com indignação. Não estou falando do grito que a gente dá para chamar alguém. Eu estou falando da elevação da voz na hora da raiva, da indignação, da explosão de humor, em que a gente, ao invés de falar, a gente grita. A gente eleva a voz por causa de estar enervado. Perde a calma, perde a paciência. Isso não pode ser corriqueiro na vida do crente. Não pode ser comum no relacionamento dentro de casa, no trabalho, na escola, em qualquer outro lugar. O crente não pode andar gritando com os outros, com raiva, seja onde for. Isso pertence à velha vida, isso precisa ser colocado de lado, isso precisa ser abandonado. Isso é uma roupa suja que tem que ser desvestida, tirada, despojada. O crente, ele tem que ser manso. Jesus Cristo falou sobre isso. E ele se apresentou como modelo, como padrão de mansidão, de humildade. O Filho de Deus, ele precisa ser manso. Isso não significa virar capacho de alguém. Significa controlar as emoções, ter domínio próprio. Controlar o humor, controlar o estado de ânimo. Os americanos têm uma expressão bem apropriada para isso aqui. Eu não sei exatamente a pronúncia, mas o que eu me lembro é take easy. Eu não sei se tem um it aí entre o take e o easy, take it easy. Mas significa, fica fácil.
fica manso. Quem conhece o Salmo 37, sabe que desde o Antigo Testamento, Deus nos pede para dominar a raiva, a indignação. Vamos lá, Salmo 37. Ele começa com a palavra indignação. Não te indignes por causa dos malfeitores. Uma das coisas que provocam indignação, raiva, é os atos cometidos por pessoas que nos ofendem, que nos afrontam, que nos caluniam. A Bíblia chama essas pessoas de malfeitores. Geralmente essas pessoas, elas são pessoas preparadas e enviadas por Satanás para nos provocar. Para nos enfezar, para nos fazer raiva, para nos causar indignação. De repente, uma pessoa desse tipo, sem mais nem menos, às vezes gratuitamente, nos provoca. De onde saiu? Por quê? Simplesmente porque o diabo queria nos provocar um desequilíbrio, uma indignação para nos fazer pecar. Isso pode surgir inesperadamente, a qualquer momento, sem que nós esperemos, e é aí que às vezes a gente cai na armadilha. Alguém que inesperadamente nos provoca e nos faz perder a compostura, o equilíbrio. Pode ser um vizinho, pode ser alguém dentro de casa, pode ser um colega de trabalho, de escola, alguém no trânsito. E dependendo do que a pessoa fala ou faz, o nosso sangue ferve. Todos nós conhecemos esse tipo de sentimento. E quando o sangue ferve, ele agita a língua para responder à altura. E agita os braços, e agita o corpo todo, e a gente cai na armadilha. E aí depois, dependendo do que a gente fala, a gente se arrepende, mas não tem como recolher o que saiu da boca. Gente, nós precisamos lembrar disso. Saiu da boca, já era. Não dá para correr atrás. E a gente fica se sentindo culpado e frustrado porque caiu na armadilha. Perdeu a paciência, perdeu a calma, ficou indignado, ficou com raiva, falou o que não devia, fez o que não devia, agiu como não devia.
E aí nós envergonhamos o Evangelho. Como é que futuramente, numa outra oportunidade, a gente vai evangelizar aquela pessoa? Vai comparecer para aquela pessoa como crente, vai se relacionar com aquela pessoa como crente. Foi-se a oportunidade. É por isso que Satanás nos provoca para ficarmos indignados e falar o que não devemos e fazer o que não devemos. É para estragar o nosso testemunho, estragar as oportunidades. Porque se você ofende alguém na hora da raiva, se você se vinga na hora da raiva, se você dá mau testemunho na hora da raiva, como é que você vai encarar aquela pessoa depois como crente? E o problema não é que isso possa acontecer. O problema é que o Espírito Santo exige restituição. Porque enquanto você não procurar aquela pessoa, se isso for possível, e se confessar a ela como culpado pelo fato de você ser crente e pedir perdão a ela, o Espírito Santo não vai te deixar sossegado. Você não vai ter paz. Há casos em que você nunca mais vai encontrar com a pessoa. Mas se um dia você encontrar, você vai ter que fazer restituição. Ou seja, mesmo que a culpa não seja sua, mas se como crente você reagiu errado, de acordo com o Espírito Santo, Deus exige que você se confesse e peça perdão. Eu estou dizendo isso para vocês porque isso já me aconteceu mais de uma vez. E foi muito interessante porque em todas as vezes, umas 2 ou 3 que eu me lembre, o ato de me humilhar em obediência a Deus, para chegar para a pessoa, mesmo eu não sendo culpado, mas porque eu reagi mal, indignado e com raiva, e disse coisas que não devia e fiz coisas que eu não devia fazer. Quando eu me encontrei com a pessoa, e teve um caso em que eu procurei a pessoa, e fiz a confissão, eu disse: olha, aquilo que aconteceu outro dia não deveria ter acontecido porque eu sou crente, eu sou filho de Deus, eu desobedeci a palavra de Deus. Então eu procedi injustamente contra você. Não devia ter sido assim, porque a Bíblia diz que eu deveria ter agido assim, assim e assim. Você me perdoa? Olha, isso desarma a pessoa. Isso causa um impacto tão grande, porque as pessoas que não são de Deus, elas não costumam fazer isso. Elas têm os seus momentos de raiva, de indignação, xinga, faz o que querem fazer e depois isso passa. Mas o crente não, porque o Espírito Santo está ali dizendo: você pecou. Agora você tem que fazer restituição, você tem que ir atrás e você tem que resolver essa situação. É uma pendência que Deus não aceita que fique
sem resposta. Então, as pessoas com quem eu tive que fazer isso, elas tiveram uma reação indescritível, emocionante. As pessoas se emocionam. Aquilo abala a sua estrutura emocional, a sua estrutura psicológica. Elas nunca tinham passado por essa experiência em toda a vida. Elas nunca imaginaram que alguém poderia fazer isso. Mas é o poder de Deus que nos concede essa graça. E aí Deus restaura a oportunidade de evangelização. Porque só de você falar que você está fazendo aquilo porque a palavra de Deus ordena, porque o amor de Deus age assim, então as portas para a evangelização se abrem, as feridas são curadas, a relação é restaurada. Mas prosseguindo, o Salmo 37 diz: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Aí, no versículo 7 diz assim: descansa no Senhor e espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Às vezes, esse prosperar no mau caminho e levar a cabo os seus maus desígnios é contra você. Como é que aquela pessoa conseguiu fazer isso contra você? Mas seja o que for, você não deve se irritar, não te irrites. Aqui no versículo 8 diz assim: deixa a ira, nós já falamos sobre a ira, abandona o furor, a raiva, a indignação. Notem que ira, como eu já disse, é diferente de raiva. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes. É a mesma palavra para não te irrites, no versículo 7. Não te impacientes, não perca a paciência. Certamente isso acabará mal. O interessante é que no original, a palavra traduzida não te irrites e não te impacientes, hoje ela é usada como uma gíria no português. Eu não sei se ainda é usada, mas vocês já ouviram alguém falar assim: não esquenta? Não esquenta. No original é isso que está escrito: não esquenta. Ou seja, não deixa que a raiva, a indignação, o furor te torne vermelho, te esquente. Porque no momento em que o rosto fica vermelho, aí é difícil fechar a boca. Irmãos, isso aqui é coisa prática. Paulo estava falando para os crentes de Colossos, para que
mudassem de vida, para que abandonassem as coisas que os dominava antes, porque agora eles são crentes. A prática tem que ser outra. A vida tem que ser outra. Olha só, eu vou encerrar com essa questão aqui da indignação. Mas eu quero lembrar uma coisa. Preste atenção, como diz o mineiro, preste atenção. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Então nós precisamos entender que quando a Bíblia diz todas as coisas, ela quer dizer todas as coisas, nos mínimos detalhes. Deus, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Então, suponhamos que você está numa fila, seja onde for, e você vê alguém entrando na fila, cortando a fila. Qual que é a reação natural? Indignação, raiva. Mas não pode. E você está com pressa, e você tem um horário a cumprir, e aquilo vai te atrasar. O primeiro impulso é ir lá e chamar a atenção daquela pessoa. Mas olha só, quando alguém fura uma fila, ela está revelando o caráter de alguém que não aceita diálogo. Porque quando a pessoa fura uma fila, ela está revelando o caráter de alguém que é desonesto, de alguém que é egoísta, de alguém que não tem empatia, de alguém que não se importa com os outros que já estão na fila faz tempo. E isso é muito comum de acontecer, especialmente em lugares meio tumultuados. Então você não deve chamar a atenção de uma pessoa dessa, porque vai dar errado. Vai dar ruim, como dizem. E se você começar a curtir uma raiva surda e muda contra aquela pessoa, você vai perder a sua comunhão com Deus. Pense que Deus está vendo aquilo. Pense que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Inclusive o atraso que você vai ter por causa daquela pessoa que cortou a fila. Deus está controlando todas as coisas na sua vida. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Você pode descansar em Deus, em toda e qualquer situação. Deixa o cara furar a fila. Deixa que outros que são da mesma natureza dele o escurracem, o interpelem, brinquem com ele. Se você estiver em plena comunhão com Deus, obedecendo a Deus, todos os atrasos da vida vão te beneficiar,
vão estar de acordo com a vontade de Deus. Você não precisa ficar ansioso por causa de nada. Você não precisa ficar indignado, ficar com raiva de nada e de ninguém, porque é Deus quem está nos guiando passo a passo, todos os dias, em todo o tempo. Portanto, não te indignes, não te irrites, não esquenta, porque isso está escrito no Salmo 37, certamente acabará mal. Estamos combinados por hoje? Domingo que vem, se Deus quiser, nós continuamos. Que Deus nos abençoe.